Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Malta da Caça. Neste episódio temos a presença do Sandro, Nuno Ventura e Nuno Santos. O Sandro, para além de criador com o afixo da Silva Escura, também é presidente da Assembleia Geral do Clube Português do Braco Francês de Pirineus e Gasconha. E Nuno Santos não é criador, mas é proprietário, expositor e também é secretário da direção. E Nuno Ventura, que é o proprietário de 2 cadelas e é sócio do clube. E desta parte tive que ler, que é muita coisa. Desde já quero-vos agradecer pelo facto de terem aceito de estar aqui a dar a cara e a representar o clube, que inicialmente não era essa coisa. Eu falei na altura com o Sandro porque eu comecei a conhecer o Braco Francês e não conhecia, e como eu, muita gente, e então nada melhor do que vocês para falar sobre o Braco Francês tipo Pirineus e o da Gasconha, que esse aí efetivamente nunca tinha ouvido falar. O Braco Francês tipo Gasconha é um cão muito desconhecido em Portugal. Temos conhecimento de 1 ou 2 exemplares em Portugal. Um deles que eu não sei se ainda está, era uma cadela, não sei se ainda já é da sobrevive, mas a representação do Braco Francês é maioritariamente efetuada pelo Braco Francês tipo Pirineus. Então, eu fiz aqui umas perguntas, como já vos tinha falado, e é umas perguntas que eu acho que sejam comuns, não é umas coisas que vamos entrar assim, aprofundar em onde é que a raça foi criada, qual foi o pai ou a mãe que originou isto aqui tudo, mas é uma pergunta que eu acho que o comum mortal, não é, que gosta de cães, gostava de saber. Então eu trouxe aqui estas folhinhas que vocês nunca viram, eu de folha, mas desta forma é mais fácil conseguir guiar assim a conversa. Que é... Prontos, que é a primeira pergunta, é de onde é que surgiu a ideia do clube? Visto que nós já tivemos essa parte da raça. Ou melhor, para falarmos assim de uma forma mais coisa, de onde é que surge o Braco Francês e o da Gasconha? Porque realmente eu não conhecia mesmo nada. Vou tomar a palavra. O Braco Francês divide-se em 2 variedades: o tipo Pirineus e o tipo Gascon. O tipo Pirineus é o Braco Francês de pequena estatura e o tipo Gascon de maior estatura. Eles são diferentes, já têm algumas diferenças significativas, porque até 1987 era a mesma raça, com 2 variantes. Hoje não. Hoje são, a partir de 1987 foi proibido o cruzamento entre as duas variedades e originou que a raça se dividisse em 2 raças completamente distintas. Os Bracos Franceses, este registro de um tronco de cães continentais comum a todos os bracos continentais e com mais especificidades e até representados em pinturas desde o século XV, muito próximos do Braco Francês. Cães com similaridades imensas. Depois, a seleção do último século originou que o Braco Francês tivesse a presença que tem atualmente. O Braco Francês, na sua origem, descendem sobretudo cães do tipo Gascon, que depois houve necessidade de tornar os cães mais esportivos, mais refinar, e aí foi introduzido o Sangue Pointer nos anos 30, e com isso, possivelmente também, vem o tipo Pirineus com a seleção dos cães mais pequenos. O que é que se designa tipo Pirineus e tipo Gascon? O Pirineus é uma região montanhosa, na França. Os cães mais pequenos e mais ágeis tinham vantagens no tipo de caça que lá é praticado. O tipo Gascon pertence a uma região com menos declives, com mais planícies, e então um tipo pesado adaptou-se mais ao tipo de caça tradicional. E a partir daí a raça foi evoluindo e hoje em dia temos 2 raças. Exato. Que é uma coisa bastante interessante, que é... Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, de proibirem, um cruze. Eu estou longe de saber, sim, de me ter aprofundado o que quer que seja sobre raça alguma. Mas é interessante ver que, por mais que as 2 raças tenham começado
meio que a ajudar-se, chega uma altura que eles dizem, acabou. As diferenças já eram tão grandes e já havia uma distinção bastante acentuada entre os dois pontos que decidiu-se mesmo que havia necessidade, que havia caminhos diferentes para os dois tipos de campo. Não é uma coisa incomum, por exemplo, nós temos o caso dos tackles, que temos 3 tamanhos e 3 variedades de pelo e, no entanto, por exemplo, são raças diferentes, tem tudo o mesmo tronco, mas não é permitido andar-se a fazer cruzas entre um tackle pelo comprido e um tackle pelo curto. Exato, estou a entender. E o clube? Como é que surgiu a ideia? O Braco francês já está cá há uns anos, nós já tínhamos falado pessoalmente, pelo menos há 15 anos que começou a ser mais difundida a raça, certo? E como é que surgiu assim a ideia? Como é que vocês se juntaram? O que é que levou a dizer assim, olha, temos que fazer aqui um clube porque a raça está mal representada ou vamos representá-la da forma correta? A raça não estava representada. Não estava mal nem bem. Não estava nem bem. Não tinha representação nenhuma. Não existia. Sim. Então como é que surgiu assim a ideia? Assim, eu sou novo aqui nas lides do Braco francês, mas o clube já tinha havido conversas informais aqui há alguns anos para se avançar com a ideia. Nunca, não foi possível, não se conseguiu. Depois eu conheci os cães do Sandro, conheci o Sandro quando eu era, se não estou em erro, tesoureiro do clube de caça lá da Terrinha, não é? E é igual que muita gente, e assim como tu, ficámos maravilhados a ver os cães, não é? E depois tive a felicidade de ter um cão e fazermos o primeiro encontro, vamos dizer assim, fomos 19 pessoas nesse primeiro. Sim, eram 12 participantes. 12 participantes, mas 19 pessoas. Pronto, que foi organizado por um dos sócios fundadores também do clube, o Pedro Navais. Canil Nobre da Rábida. Que tem o fixo Nobre da Rábida. A seguir ao primeiro veio o segundo. E do Nelson Oliveira. O Nelson Oliveira, certo, sim. A seguir ao primeiro veio o segundo e pronto, como havia um segundo, decidimos... Quando firmamos todos... assim numa mesa... Num papel de uma toalha, firmamos todos que havíamos constituído um clube e comprometemos a fazer isso, a avançar. Nós tivemos essa motivação, essa iniciativa. O Braco francês já está em Portugal já há mais anos. Atenção. Não está só há 15 anos, não foi? Não, o Braco francês está em Portugal já... Nos anos 90 houve uma pessoa, João Paulo Vacenet, que veio a Portugal fazer um campeão internacional, que era um cão chamado Pilu, e que João Paulo Vacenet tinha muitas ligações com o Jorge Pissarra. O Jorge Pissarra chegou a ter bracos franceses. Depois, não sei o que é que foi feito esse ano. Pedro Pereira também teve bracos franceses. O Maximino Barbosa foi dos primeiros grandes impulsionadores a ter bracos franceses. Houve uma pessoa que já não tem bracos franceses atualmente, que foi o Dr. Rui Marques, que na altura era representante de uma Câmara Municipal, foi à França, teve contato com o Pascal Bourlat, que era presidente do Braco francês de França, e na altura trouxe 4 exemplares. E foram esses 4 exemplares de onde eu fui buscar as minhas primeiras matrizes. Depois, entretanto, ele desistiu, virou para os javalis e hoje em dia só tem pudengos e alanos e terriers também, pronto. Mas hoje em dia já não tem bracos franceses, mas foi uma pessoa também que trouxe. Pessoa muito importante foi o Maximino Barbosa, que ainda hoje tem um afixo xistos e teve cães muito influentes. Depois o Carlos Santos, do Canil Letos Ventos, também deu continuidade às linhas até do Maximino, também tem um ótimo trabalho, foi atuado na raça, deu continuidade. Houve um ponto de viragem também na raça, que foi o Rui Bonito, quando começou a ter bracos franceses, começou a mostrá-los no Santo Humberto, começou a ter notoriedade, teve muita influência na raça. Se é verdade que no primeiro encontro que tivemos
foi sobretudo o Pedro e o Nelson que organizaram e motivaram as pessoas. No segundo encontro, o Rui, foi ele, também começou-se a criar esse modo de fazer os encontros, já com vista também a realizar o clube, já tinha sido uma coisa também falada. No segundo encontro, que foi organizado pelo Paulo Meiguice e pelo Rui Bonito, demos o pontapé de saída. Foi o primeiro encontro, o segundo encontro foi em... O segundo, mora? Sim, mas foi em que data, mais ou menos, foi em dezembro. Foi em dezembro. Foi em dezembro, finais de dezembro. Nós em abril estávamos a fazer... 28 de dezembro, dia 1 de abril, dia das mentiras, não é? 1 de abril estávamos a fazer a data Coimbra, de constituição. no cartório em Coimbra, a fazer a escritura de constituição do clube. É uma coisa... Em pouco tempo se firmou uma coisa que se vinha a trabalhar... Sim. Que se vinha a idealizar já há foi uns um pontapé de saída como tu fosse. Exato. Sim. É para ser, então vamos efetivar. Foi como o Sandro disse, aquilo foi uma folha que agarramos A4 uma toalha de... e escrevemos e assinámos todos. Por acaso até foi a minha esposa que estava lá e que escreveu, colocou os nomes de todos, nós assinámos e no dia 1 de abril estávamos lá o Sandro, o Rui, o António, o Carlos, o Carlos, e estávamos lá a assinar, sim. Quando se cria um clube de raça, a raça depois vai beneficiar em quê? Assim de futuro, o que é que uma pessoa se propõe? Olha, vamos fazer um clube da raça. Vamos fazer o quê pela raça? Vamos até ver algumas atividades que o clube já fez desde abril até agora. Okay? Desde abril do ano passado até agora. Já estivemos presentes na Feira de Sicó, 2 edições. Já estivemos na Expo Caça este ano. Na Pest Festival fizemos a primeira especialidade da raça numa exposição em Gondomar, que de repente aparecem 15 cães de uma só raça. É relevante. É relevante essa... ainda por cima uma raça que para o Clube Português de Canicultura às vezes até seria quase desconhecida ou marginal face ao número de registros. De repente estão lá 15 cães. É significativo. Isso, hoje em dia o clube já está reconhecido pelo Clube Português de Canicultura, também já está afiliado, e isso foi um passo importante também para isso. Agora, um clube de raça tem vários propósitos. Talvez o primeiro de todos seja a preservação da raça. Incentiva a criação, incentiva a haver um respeito pelas características morfológicas e funcionais da raça, portanto, isso é logo um primeiro princípio. E é logo em segundo, uma representação oficial da raça junto às entidades oficiais. É necessário, muitas vezes. Há que ser reconhecido. É necessário ter uma participação ativa também depois no Clube Português de Canicultura, que é a entidade que gera a canicultura em Portugal. Portanto, sem um clube de raça torna-se mais difícil e muitas vezes uma presença insípida de um proprietário tem meia dúzia de cães, outro distinto, e agregados têm mais força. Claro, juntos, uma pessoa sozinha é difícil de levar uma coisa avante, exatamente. Então... Temos também aqui alguns pontos que podemos revelar, portanto, a questão da organização dos eventos, que nós já fizemos, já se foi feito no clube, a questão da formação. Era isso que eu ia tocar agora, era em relação à formação. Até porque no país vizinho também estão a falar em fazer formação para poder ser proprietário de cães. Não só de cães de caça. Mas isso são outras ideologias para outra altura. Enquanto estiverem os governos que estão na Espanha, enquanto eles não forem todos demitidos, ou no mínimo, não vamos falar em coisas violentas, mas enquanto não forem todos demitidos do governo espanhol, a Espanha vai ser o país que é só uma sombra daquilo que foi. E eu gosto bastante da Espanha. Eu também, mas... Diferenças entre as duas raças. E o porquê, lá está, a minha pergunta aqui estaria como o porquê do clube ter abraçado da Gasconha, mas já entendi que não existiria um sem o outro. Sim, porque na formação, no início da raça. E também para isto, porque o Gascon o tipo Gascon é muito pouco conhecido em Portugal. É o objetivo do clube que um dia também existam cães Gascon, são cães de trabalhar de formas bastante distintas, para além de serem cães distintos fisicamente,
têm formas de trabalhar muito distintas. Portanto, seria bom para o caçador português poder ter uma opção também como cães Gascon. Ou seja, dá para olhar para um cão e dizer, olha, este aqui é tipo Gascon e este... Quem conhecer as raças, quem vai perceber que existem diferenças significativas entre os dois tipos e entre raças diferentes. O João, quando chegou cá, também ao início, pelas imagens, até questionava que os buracos franceses eram do tipo Pirineus, eram parecidos com o alemão, chegou cá e disse, não, afinal são muito diferentes. E eu lá está, eu conheci a raça com o Rui Bonito, e em relação ao buraco alemão, eu não via assim uma diferença muito grande, a não ser, para mim, no chanfre e no tamanho. E o tamanho. Mas aquele chanfre assim mais retilíneo, não era aquela cabeça acarneirada mais como os cavalos lusitanos. E é uma das coisas que me chama a atenção até na raça do buraco alemão, é isso. E em relação a estes cães, eu olhava, estes cães têm alguma diferença, mas ainda não tinha ido buscar o que é que seria. E lá está. E ele na altura explicou, não, isto não tem nada a ver com o buraco alemão, isto é assim. E depois pessoalmente, aí sim dá para ver, numa fotografia, seja tirada num ângulo diferente, parece um cão bastante lado maior. a lado dá perfeitamente mas de longe. as diferenças Sim. São muito diferentes. Eu cheguei aqui e vi aqueles cachorrinhos e fiquei a olhar e eu não... Como é que é possível 2 cachorros com 2 meses e meio estarem só serem metade de um buraco alemão? Eu fiquei a olhar e as minhas têm 1 ano e meio. É que vamos começar logo por essa questão da diferença, se quiser falar das diferenças entre buraco alemão e buraco francês, que é logo uma diferença notória, é o tamanho, é sem dúvida, mas também é isto, têm psicologias completamente distintas. São cães mais equilibrados, diriam. Não vou dizer que os buracos alemães sejam menos ou mais equilibrados, não vou pôr, cada um tem o seu propósito, tem as suas situações. Mas vou voltar, antes de falar do buraco alemão, vou falar do buraco do tipo Gascon e do tipo Pirineus. São nitidamente diferentes, têm uma gênese comum, mas o buraco do tipo Gascon tem um trabalhar mais próximo. Porquê? Porque é mais pesado, é maior. O buraco do tipo Gascon chega entre os 25 e 35 kg. Um Pirineus tem no máximo 25. E já é preciso ser um exemplar. O teu cão pesa quanto, Nuno? Está com 20. Se tiver agora. A cadela do Nuno não é exemplo porque ela está muito gorda. Ela está bem comida. Está quase a atingir os 25. É verdade. Ela está muito gorda. Ela está plena. Está bem tratada. Está demasiado bem tratada. Está no defeso. Ela está encebada. Ela está cebada. Já começa. Mas mesmo a outra que está mais em forma, e é uma cadela estruturada com bastante osso, bastante músculo, pesa 22 kg. Portanto, o normal de um buraco francês vai de 7, 18 até aos 25, do tipo Pirineus. Do tipo Gascon vai dos 25 até às vezes aos 35. São logo coisas... Não é o dobro, mas assim fisicamente dá para ver logo. Se nós pegarmos numa cadela que pesa 17 kg ou 18 kg, um buraco francês, comparar com um Gascon que pesa no máximo 35 kg, mesmo se fosse é quase ter lado a lado duas cadelas da unidade, são maiores, são muito maiores. Depois, em termos, o buraco do tipo Gascon está pensado mais para um caçador mais lento, mais metódico, o buraco francês do tipo Pirineus é o mais britânico de todos os continentais. Significa o quê? Significa que é um cão de busca larga, de muita energia, de muita amplitude. Eu vou dizer assim, é uma questão de gosto daquilo que nós trabalhamos. Eu já me cansei de tentar, às vezes, lavar mentalidades e eu gosto de cães a trabalhar assim. Há quem não goste. Há quem gosta de cães a trabalhar pertinho, baixo da espingarda e tal. Não gosto, quero que um cão bata-me um terreno. Eu passo por o que digo, eu não caço as de farinha. Dependendo do tipo de caça que nós fazemos. Exatamente, é isso mesmo. Precisamos de um cão caçado de uma maneira ou de outra. Então vamos ver uma coisa. Então, e caça às galinholas? Não. E há galinholas de farinha? Pois imagino que não. Pronto, então eu nunca vi nenhuma galinhola de farinha. Eu caço às galinholas, ou não caço às galinholas, e caçamos ativamente às galinholas. Este ano eu fiz 24 galinholas, tu fizeste quantas, Nuno? 12 ou 13. Portanto, eu também caço mais dias que ele. Ele acerta melhor. É quase o dobro. Eu caço mais dias que ele, mas não são cães para andar na farinha, não. E as pessoas têm a ideia que há um cão mais perto, porque a caça é brava. Não.
cão tem é que ter nariz e paragem. Se nós temos um cão, é para o cão nos ajudar, para nos auxiliar. Sim, Se nós formos Sempre dá com a começar na caça, caça, isto estamos era por nós. Se ele Está o trabalho feito. Exatamente. Exato. Agora, se o cão anda com outra distância é porque não há caça perto. Se ele detecta, nós temos tempo para chegar, para nos aproximar. Eu gosto. entre guias e paragens dá-nos tempo lá chegar. Perfeito. E há uma coisa, se uma pessoa vai à espera de um cão caçar a meia dúzia de metros, não vê uma galinha. Nem uma galinha, nem uma perdiz, digo eu. Eu só caçar perdiz. Pronto. Epá, eu gosto de cães que tenham andamento, que descubram a peça, que façam. Claro que este tipo de cães pode não agradar a toda a gente. Mas eu não crio cães para agradar às pessoas. Cães para me agradar a mim. E aquilo que sai deste canil tem o meu cunho pessoal. Se depois agradar aos outros, muito bem. Mas tenho eu que se ficar primeiro satisfeito. E nesse aspecto, o braco francês de Pirineus é um cão que me complementa porque ele tem uma capacidade de interagir com a caça e de fazer o complemento do caçador muito grande. Independentemente de nós queremos um cão mais curto ou mais longo, o braco francês, quem quiser um braco francês do tipo Pirineus, são cães para terem vivacidade, energia, capacidade de busca. Quem quiser uma coisa diferente, tem outras raças e também tem o Gascon, que é um cão mais curto, mais lento, pronto. Existem muitas raças e cada um depois vai se encaixar com a mas raça. agora, se a gente estamos aqui a ouvir o Sandro a falar e as pessoas vão pensar, caramba, eu não posso ter um cão desses então, porque em minha casa ele nunca vai acabar a energia. E isso é completamente falso. Estes cães é quase como se lhe muda o chip. O Nuno tem os cães dele, estão em casa. Tem um sofá, estão em casa. A gente tira os cães, mete os cães no carro, que eles já sabem, não é? Como qualquer cão. Entram logo para dentro da caixa ou para dentro do carro, fechas os garros, chegas ao monte, abres a mão. Já não são os mesmos cães. Já não são os mesmos cães. Eu vou como dar- o Sandro estava a Eu dizer. costumo dizer assim, depende do carro que eu ligue. Dependendo do carro que eu ligue e a hora que eu ligar o carro, Eles já sabem. O Nuno tem história. Eu não. eu entro todo, eu trabalho Eu dependo do Da meu roupa. respirar. eles já começam Eu, se tiver que ir fazer uma espera, a minha cadela sai do sofá e vai atrás de mim e se eu não levar começa a berrar. Chega não é porque ela hipótese. gosta. Se eu sair do sofá exatamente igual, pego na arma, mas não vou para lado nenhum, ela não diz nada, fica lá sentadinha, quietinha, Já te conhece melhor que tu. Ou não? completamente. Não. A nossa forma de estar, os animais estão à nossa frente. Só, mas Eu vou dar este exemplo. Eu vou para os meus cães, para tudo, mais ou menos. Vou apanhar mirtilos, levo os cães. Eu vou à casa dos meus pais, levo os cães. Eu vou caçar, levo os cães. Eles vão comigo para os mirtilos, têm um comportamento. E é a natureza na mesma. No local, às vezes, onde andamos às galinholas. Portanto, Às eles vezes lá a nossa própria roupa, eu acredito que às vezes a roupa. eles percebem que é dia de caça, É diferente. É diferente. Eu vou dar um A exemplo. preparação do dia anterior, os cães já começam a ficar mais nervosos. Eu vejo assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo das minhas cadelas. Na altura dos pombos, nós vamos aos pombos para começar a dar uns tiros, não é? sim. Eu não levo as minhas cadelas aos pombos porque acho que é um calor brutal para estarem no carro e assar. Não levo, pronto. E as cadelas estão em casa, eu pego nas armas à noite, eu ponho os cartuchos, faço o que tenho a fazer para ir à caça. Não ligo nenhuma. De manhã ficam deitadinhas, não há problema nenhum. Setembro, vamos para as codornizes. No dia anterior preparei, ela já está ao pé de mim. Pois. Não te dia esqueças de manhã, mim. Paguei as coisas, ela já está. Já lá estão. E se não pagarem, ficam a chorar, ninguém as aguenta em casa. É complicado. Completamente. E quando se tem vários cães. eu E não depois sei como dizem, vocês. os cães em casa não caçam, são isto, são aquilo. Eu não sei, eu nunca tive outra raça, mas independentemente das pessoas que me conhecem sabem quais são as condições em que eu tenho os meus cães, tenho os meus cães no meu sofá, à noite estão comigo a ver televisão, as duas, não há hipótese. Elas vão para a caça, elas sabem o que é que têm que fazer, vão fazer aquilo. Perfeitamente. Caçar. Eu vou dar este exemplo. Eu faço de tudo um pouco com estes cães. Eu caço desde as codornizes até rastros de sangue aos javalis que eu faço. Elas sabem aquilo que eu vou fazer. Também há formas de nós condicionarmos os cães e direcionarmos essa energia. Mas elas sabem que naquele dia chegamos a um rastro de sangue, elas sabem que é para um rastro de sangue. Chegamos, por exemplo, às codornizes e andamos lá e elas procuram. Ok, elas sabem que uma coisa é caça, já outra.
Vou dar este exemplo. Nós, caça geral, não ligam aos porcos vivos. Não passa uns porcos. Podem ladrar se tiver lá um silvado, uma coisa assim, mas não andam atrás deles, nem vão atrás deles. Num rastro de sangue, valem nos quilómetros, às vezes. E você agora falou uma coisa que é muito interessante, que é rastro de sangue. E as pessoas assumem que são bracos, seja ele qual for, são cães de parar. E não é para metê-los aos porcos, muito menos andar a rastro de sangue. Você pode-me explicar como é que se chega a levar um cão a fazer rastro de sangue? Vamos ver uma coisa. Não digo explicar um Sim, processo, o método treino, enfim. mas explicar às pessoas que os cães não têm palas. Vamos perceber uma coisa. Nós fizemos deles. Vamos perceber uma coisa. O rastro de sangue não é um cão de matilha. São coisas completamente distintas. O cão não tem a obrigação de chegar lá de ir atrás dos porcos indefinidamente. Não é isso que o cão tem que fazer. O cão tem que chegar, deu um tiro numa vara de javalis, estavam lá 5, estavam 10 javalis. O cão tem a obrigação de chegar ao local onde foi dado o tiro, pesquisar o que tiver a pesquisar, perceber o que é que aconteceu. O cão tem percepções que nós não temos. E estamos muito longe. Por isso é que utilizamos cães. Se não utilizávamos, eu levava a caça ao não, como é que... então, não, nós temos cães para isso. E o cão percebe coisas que nós não percebemos. E o cão tem a obrigação de ir atrás apenas e somente do que estiver ferido. Isso é uma coisa que eu não fazia ideia. Eu, na minha ideia, o rastro de sangue está aqui uma pinga de sangue, damos ao cão a cheirar. Até que eu ajudo de vez em quando. E Ele vai para treinar os bichos. Nós começamos por brincar. O rastro de sangue não é esse o propósito do braco francês, nem nada disso. Mas é um cão polivalente. É um cão polivalente. Faz tudo o que a gente quiser que ele faça. Vamos ver uma coisa. No panorama nacional, o caçador português não é um caçador especialista. A pessoa muito rara é aquela pessoa que diz assim: eu só caço aos pombos e faz a época toda aos pombos. Não. Ou eu só caço aos javalis. Não. Normalmente o caçador português é também um polivalente por natureza. E a nossa época cinegética também condiciona a isto. Enquanto na França, se calhar, o panorama cinegético diz assim: eu só caço às galinholas, elas começam em novembro, ou até às vezes um bocadinho mais cedo, depende da região de França, e vou até a fevereiro fazendo galinholas. Nós não. Nós começamos em agosto aos pombos, atenção, na caça, nós começamos aos pombos, depois vamos às codornizes, até fazemos uns patitos, até depois fazemos a geral, que vamos às pardizes, e se aparecer uma lebre também leva um tiro, ou até se aparecer um coelho também nos fica bem no bornal. Depois de terminar a geral, passamos para as galinholas, ou até começamos antes, e ainda no final da época ainda vamos aos torres. São 2 dias, vamos ali aos torres e tal. Então queremos um cão que nos acompanha tudo. E depois, terminando isso, em março ainda há umas largadas, também vou levar o cão. E ainda, de vez em quando, algumas pessoas fazem umas esperas e não acertam tão bem. E dão um tiro mal, também preciso de um cão para fazer... Não, a munição é que não está... Era muito vento naquele dia. E então... Foi culpa da Ana. E então depois até há quem faça umas esperas até gosta, de quando é necessário, que não... E é ético. Vamos ver uma coisa. A questão do rastro de sangue parte de um princípio ético que nós temos de ter na caça. É não deixar uma peça... Nós temos que a cobrar. Seja um tordo. Se nós tiramos a vida de um animal, temos a obrigação de o ir buscar. Seja um tordo, seja uma raposa, seja o que for, seja um javali. Não tem sentido nós deixarmos o animal no monte todo. Isso é por maldade. Para isso mais vale não dar o tiro. Isso não vale a pena dar o tiro. E é isto. E como os cães que eu fui procurando, fui desenvolvendo também ao longo de 15 anos de criação, fui selecionando. Para mim são cães polivalentes. Porque eu não é que vá muitas vezes, mas vou aos patos. Não quero deixar lá um pato no meio da água e o cão estar ao meu lado e não ir cobrar. Não quero. Selecionei cães que cobram instintivamente e que gostam de ir cobrar dentro da água. Mal era se isto corre tudo bem, mas, por exemplo, um dia de inverno e a pessoa tem que mergulhar para ir buscar o pato, que lá está. Não tem lá o cão tem a obrigação de lá ir e trazê-lo. Da mesma forma como, de repente, passamos às codornizes. Agora, há trabalhos e trabalhos. Portanto, não vamos querer que um cão ande a cobrar tortos de manhã e à tarde vá respeitar a paragem completa numa galinhola. Trabalhos distintos e nós também temos que retirar aquilo que não queremos.
Nós queremos um cão só para cobro, estamos a prejudicar as paragens. Claro. Pronto. Mas isso é básico e acho que as pessoas também têm que perceber essa Não circunstância. entendem. Como é que vocês aprendem alguma coisa, não é? E eu falo isto de verdade, porque há pessoas que, por exemplo, querem cães com meio ano ou 1 ano, iniciados, mas o iniciado deles não é procurar achar caça e ir para a caça, tem que cobrar. E depois vamos a ver e o cão depois começa a perder qualidades da paragem, porque já sabe que pode ir lá meter o dente. Então há que aprender essa parte. Que, se vocês quiserem um cão para cobrar, depois quando for na altura de fazer umas paragens, umas perdizes, que seja, o cão não vai parar tão bem, não vai respeitar também uma paragem. Tem que aprender. Não, mas se vier alguma coisa... 3 ou 4 caçadas a fazer, sim, a cobrar, a saber de cão cobro, e eu vou meter o cão às perdizes, aos codornizes, o cão treino, vai Vamos ver matricular. uma coisa. Ir apanhá-lo. O que é que muita gente faz em Portugal? Em setembro já começa a haver umas largadas, então serve de treino para a geral. E depois o cão tem muitos Ok. Um cão bem iniciado, que não tenha medo dos tiros, sim senhor. Mas o que é que estamos a ensinar numa largada? Estamos a ensinar não há necessidade de parar. que aquela peça está ali ferida, nós queremos é que o cão avance sobre a peça e nos traga. E isso depois tem consequências na paragem. Sim, porque o odor é aquilo. Pronto. E ele sente aquilo, entende. Aquilo este cheiro é para ir buscar, não é para parar. Vão percebendo? Agora, depois a questão da negociação com a peça é diferente. Vamos pôr isto de uma forma que muitos dos autores até definem. A codorniz é uma ótima escola de cães. É aquilo que faz a iniciação, que aprende, vamos dizer assim, o cão aprende a ler e a escrever nas codornizes. Sim, senhora. As perdizes já é um secundário. Ou seja, o cão refina a sua situação, aprende mais umas coisas. Mas as perdizes perdoam. E porquê é que eu digo que as perdizes perdoam? Porque as perdizes, se o cão avançar demasiado, ainda vem lá uma e consegui mandar abaixo. E o cão, foi lá com... E o que é que a pessoa faz? O cão avançou, mas conseguiu fazer o lance. Bobby, muito lindo, muito lindo. E o que é que eu digo, o que é que o cão recepcionou na sua... Diz assim, o meu cão, o meu dono ficou super contente. Eu sou sobrinha agora posso... se eu fizer isto, o meu dono até fica contente, depois eu fui buscar e tal. Então ele repete o processo. O cão não parou caça, não se atira. Claro que é difícil, não é? Principalmente aos cachorros. Uma pessoa faz isso com um cão com 3, 4 anos. É diferente. Sim, porque é ganância, uma pessoa está o tempo todo. Agora se o cão não parou caça, a gente vai matar, o cão deixa de ter necessidade. Para que eu preciso parar? Agora há uma peça que não perdoa. E essa peça é as galinholas. Muito dificilmente. Aconteceu-nos este ano. Ela levantar e passar por cima da tua cabeça. Mas, uma galinha lá vai. Pronto. Mas no meio... Às vezes iniciou, nem se vê. No meio que nós caçamos... Eu vi pouquíssimas até hoje. Nós, aqui, onde caçamos as galinholas, são normalmente zonas de muito bosque. Se o cão não tiver a percepção que é uma peça que requer uma cautela... Tenho ali uma cadela que trabalha de uma forma nas codornizes, nas galinholas trabalha completamente distinta. Porquê? Porque é mais impetuosa no terreno. Nas galinholas, ela mal sente o odor, e começa pé a pé, tentar perscrutar. Experiência também, talvez. Porquê? Não é só isso. Ela percebeu que aquela peça não lhe permite essa aproximação. É a tal experiência que eu estava a falar. As galinholas não perdoam. Porque se o cão é impetuoso, o cão não negocia corretamente a distância com a peça saiu e o caçador nem sabe o que é que se passou. Por isso, é aí que eu os digo cães têm essa memória, é uma coisa fantástica. Sim. Tem esse raciocínio. Os cães têm esse condicionalismo, é um condicionalismo operante. E os cães têm esta... É por isso que eu digo muitas vezes que a escolinha são os codornizes, o secundário são os perdizes, mas a universidade e por os cães catedráticos, isso é nas galinholas. Isso... Claro que as perdizes... Atenção que as perdizes dão muito trabalho e há muitas perdizes, e há perdizes dificilíssimas, não estou a tirar o mérito aí. Não me tira esse mérito, que eu andei 6 anos sem ver uma única perdiz. No mesmo sítio. Eu sou torrão. É aquela zona de caça, é ali que eu caço. 6 anos sem poder atirar a nada que fosse. E nesses 6 anos acho que morreram 2 perdizes lá. Este ano, graças a Deus, consegui fazer as cadelas poeirinhas, as perdizes também criaram minimamente, e eu todas as vezes que fui, dei com elas. Não as matei, mas dei com elas. E é uma coisa que eu até achava que a caça à perdiz fosse mais difícil. É difícil acertar. Pela perdiz não me perdoar eu assobiar ao cão, se eu falar ao cão. Os lances que mais me dói o coração é quando o cão fez tudo impecável, fez tudo,
e o burro do caçador falhou-as, que é uma coisa... Então, eu já não tinha coração. Eu falho sempre. E este ano eu perdi. Agora uma pessoa com experiência vai ter, mas eu tirava muito mal. Muito mal. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu continuo a tirar muito mal. Eu acho que os cães devem baixar. Eu atiro bem, a minha certa é pouco. Eu vou dizer isto. Eu acho que os meus cães cobram tão bem porque eu tirava tão mal que raro era a perder que ia morta. Quase que ia fazer valer. Tinha que cobrar. Esta tem de ser. Esta não fazer valer. Meus caros, a nível de raças não, de tipo, entre o Gascon e o Pirineus, o que é mais comum se encontrar? Aqui em Portugal, no caso. Pirineus. Mesmo sabendo que... Mesmo na França. Na França, os Pirineus o braco francês do tipo Gascon é mais raro. Eu fui procurar vídeos, não encontrei grande coisa. Existem. Se procurares o Daniel Monini, por exemplo, ele teve vários cães campeões internacionais com Gascons. O Canil Milov do Buis também. Tem cães muito bons e muito bons dentro da raça. Mas mesmo em França não são cães da moda. Não é questão de cães da moda. O caçador em França procura um cão com mais vivacidade o braco francês também está muito associado também em França à caça à galinhola e à caça em terrenos difíceis e então o Gascon teria mais dificuldade, um cão maior, mais lento e não teria a vivacidade que é necessária nesse tipo de caça que os franceses também procuram. Aqui em Portugal, vocês têm exemplares suficientes para se conhecer ou assim do Gascon? Do Gascon só não temos. Não. Neste momento eu conhecia dois exemplares e um deles perdemos no paradeiro, que era uma cadela chamada Pandora e outro cão que veio de França, mas esse cão também não. Esse cão eu penso que até já faleceu. Portanto. Mas eu penso que a Pandora, a última pessoa que eu tinha era o Pedro Pereira, se não estou a erro. Mas infelizmente também já era uma cadela com alguma idade. Mas é um Ou seja, é normal que hoje em dia não existem isso. Não. E se houver alguém que nos veja, que contate o clube, por favor, porque era interessante termos essa cadela, até para divulgar algumas imagens, vídeos, de resto sem qualquer compromisso, para saber onde é que estão os cães, onde é que estão bracos do tipo Gascon, que em Portugal são eu conheci os bracos franceses de Pirineus a ser treinados para São Roberto. Sim. Pelas qualidades, já percebi que eles também são cães que se adaptariam ou que farão muito bem provas de primavera e assim. Sim. Temos pela amplitude das boas. Temos um sócio que faz as provas de trabalho e que... Há um cão conduzido pelo Correio da Silva que tem vários títulos e já conseguiu um CACIB internacional, certificado de trabalho internacional, que é um palmarés muito forte de raça. Tivemos também, o Rui Bonito também levou uma cadela, que é deste fixo, que fez uma prova de primavera em júniores, portanto, e conseguiu o segundo lugar. Organizado pelo Clube Português do Braco Alemão, a prova do que surge depois já não sei, mas sim, e conseguiu um segundo lugar, foi também um mérito para a raça. Nós não temos dúvidas de qualidades deles em termos esportivos e em termos sinergéticos. Eu fiz essa pergunta para me levar à outra pergunta, que é, eu conhecia os cães nesse âmbito, que seria desporto. Já percebemos que são ótimos cães de desporto, não é? E para caçar, se alguém gostar de caçar, eu acho que não seria um cão ideal para uma pessoa com muita idade. Aquelas pessoas que sejam... Pelo contrário. Com espera. Pelo contrário. Quanto mais dificuldade eu tiver a andar, mais eu quero que o cão faça o meu trabalho. Se eu andar a 5 metros de mim, tenho eu que andar a caminhar para levar o cão. E eu vejo pela minha dificuldade, às vezes, depois de acompanhar os cães, na hora das emanações estarem bastante mais presentes. Sim, mas vamos ver uma coisa. Primeiro, tudo. Ninguém caça em Portugal para comer, senão morriam à fome.
Isso. Portanto, se a pessoa vai para o monte com a ideia de trazer um monte de perdidos porque vai alimentar-se durante a semana para aquilo, não. Então tem de caçar, sobretudo para a satisfação de caçar. Epá, eu vou dizer assim, claro que um cão jovem vai cometer erros, vai levantar um bando de perdidos quando não devia, mas a satisfação, quando ele fizer tudo certinho, e depois quando começar a encarnar, e com a experiência vai, uma vez, duas vezes, saiu aquele lance, só não matei a perdiz porque fui burro e não acertei, saiu aquela galinhola, eu até ele consegui dar nada, ela caiu, o cão cobrou, que satisfação, espetacular. A questão que Faz valer. Faz valer. E por exemplo, eu gosto muito de caçar a codorniz. Não é pela peça, a codorniz é fica, não é porque ela tem assim, se eu for ao supermercado e comprar codornizes, caramba, uma jornada de caça dava para eu um jantar de codorniz, não é pela questão da peça. Agora, é pela questão da estética dos cães, o lance em si. Eu gosto de caçar a codorniz por isto. Terrenos limpos, cães andam... Tem mais ritmo de trabalho. Tem mais ritmo, tem... Assim, e de repente o cão tem ali uma paragem e o coração começa a bater mais forte. Eu costumo dizer que sinto o coração e apontando, vai! E depois também porque a codorniz é mais fácil, eu não as faço tanto. E depois daí lá. É uma coisa que temos aqui. Não, mas há uma coisa, como o Sandro estava a dizer, e isso acho que é um erro que pelo menos eu tinha, e se calhar ainda cometo esse erro, que é quando a gente está a caçar ao coelho, a gente está quieto muitas das vezes e está a deixar os cães trabalhar naquela zona. E quando a gente vai à perdiz, pelo menos isso aconteceu comigo, até parece que a gente vai à frente do cão. E não, ou seja, não somos nós que temos que bater o terreno. Por isso que o Sandro dizia, ou seja, uma pessoa que, um belhote, não é? Como é o termo que se usou. Uma pessoa com um bocadinho mais de dificuldade de mobilidade ou uma coisa qualquer. Se calhar é o ideal então. O cão é que bate o terreno, o cão vai parar, vai fixar. A lógica seria essa. E o senhor vai devagarinho nas suas calmas, sem tropeçar, e chega lá e faz o lance. As pessoas não querem que o cão ande muito à frente. Não. As pessoas não querem deixar o cão fazer o trabalho. O cão começa a largar. Tanto é que as pessoas ainda têm aquela ideia de, olha, vou ter um colar de estímulos, que é comumente chamado colar choque, alargou-se, Não. Olha, eu tenho que confessar que já utilizei o colar de eletrónicos nos meus inícios. Tinha uma cadela, tinha muito vício, uma das matrizes do meu afixo tinha muito vício, tive a sorte de nascer aquela cadela e de parar às minhas mãos, é daquelas cadelas que nasce uma em 10 mil, o Nuno passou com ela, sabe bem, a Croqui deu-me muitas satisfações, deu muitas, o Nuno também acho que ainda passou a passar com ela, uma cadela que pronto, não podia estar aqui a tentar descrevê-la e as pessoas iriam achar que era exagero, não vale a pena, mas e ao início tentei, e depois comecei a perceber que se calhar aqui, deixa lá punha um bando de perdidos, esse cara cadela estragou uma cadela, não estragou nada, é um investimento. Quando ela começou a fazer, ela fez, nós temos um lance que certamente está na memória do Nuno, ela a mastigar o ar, nós quase ali partíssimo, ela parada num muro inclinadíssimo, nós sai a galinhola, nós descarregamos lá, conseguimos tocar na galinhola, dos dois alguém tocou, ela caiu do outro lado do rio, fomos lá cobrando as galinhas, foi um lance muito especial porque estava a Croqui, estava também uma cadela que o Nuno teve, que foi a Iga, que foi uma cadela pelo Fi, Qual foi o lance mais bonito que você já teve? Você não está a falar muito, eu quero ouvir. O lance mais bonito que eu já tive? Sim, que não lhe sai eu vou aproveitar um lance e vou recordá-lo ao Nuno. Foi provavelmente um que estávamos os três. É que estávamos os três. O Nuno também estava nesse dia. Foi essa minha primeira cadela, infelizmente faleceu. No ano em que o Sandro me disse, tens que arranjar outro cão, qualquer dia vais ter um problema com a tua cadela. E eu fiquei com uma cadela daqui. Da ninhada Y. Da ninhada I. De uma ninhada. E vim aqui escolhê-la, ela era assim, e eu disse, é aquela que eu quero, não é nada, tens que escolher outra, não é aquela. E foi aquela que ficou. E a minha cadela mais velha faleceu e eu disse, pronto, não vou caçar nada este ano. A cadela era muito nova. Tinha um ano. Tinha um ano. Ela iniciou em outubro, exatamente. Vou caçar com ela, pois é novinha, mas vai comigo. Começou a ir a setembro, em setembro já foi, acho. Em setembro já foi. Nós andámos em Sernancelho, lá numa zona que tinha ardido no ano anterior, e havia lá umas codornizes e umas leves. E de repente íamos os quatro, e ao Pedro, e ao Pedro, o colega nosso, íamos os quatro em linha por ali fora,
E a cadela Era chega bem lá... numa linha, aquilo era numa linha Era uma linha organizada. desorganizada. Tu até estavas à frente, estava praticamente ao outro lado e eu e o Pedro vinhamos a Eu descer ia numa ponta e o Nuno ia ao meu lado. Yeah. Epá, e de repente a cadela chega lá uma gesta. Uma gesta que estava lá. E chegou ali e pá, me amarrou. É E verdade. eu, Nuno, olha aí, que a cadela está ali amarrada, vamos ver o que é. E eu chego uma vez... A pensar que era uma codorniz. A pensar que era uma codorniz. É verdade. Epá, cheguei-me a ver da gesta, sai-me uma lebre aos pés. E a cadela estava amarrada à lebre. Sai a lebre por lá fora, eu, pemba, não lhe acertei, a cadela chegou-se à lebre e eu não lhe pude dar mais. Já ficou no enfiamento. Epá, eu... O Nuno ficou a olhar, mandou tiro. Não fiquei a olhar. Ela ticar atrás da lebre e dava para ver aquela extensão. Aquilo parecia um ecrã panorâmico de uma televisão. Nós estávamos atrás Mas a ver aquilo- e aquela encosta à nossa frente, nós a conseguirmos ver, a visualizar o lance A todo. cadela a correr e ela a ticar atrás da lebre, a lebre cada vez a encurtar o espaço. Uma das cadelas dele, já com muito mais experiência, ouviu a cadela, foi Saiu. as duas por lá fora. Tinha muito mais experiência que ela só é um ano mais velha. É um ano mais velho, não é mais. É um ano mais velha? O suficiente para ter aquela. Epá, as duas por lá fora chegam lá uns pedregulhos que existiam. Aí começam a dar Deixamos as de ver, voltas. já era hoje, mas ouvimos. Pronto, apanharam a lei. Pronto, Lá apanharam. veio- E lá veio Foi o lance. A sua mais novinha. Não, foi a Não, outra foi que a eu fazia, mas. Mas ela. Epá, mas ela foi atrás da. Ou seja, da fizeram- lebre. Fez- Ela não largou. Eles pareciam dois galgos É atrás isso da que eu ia dizer, lei. eles fizeram basicamente o que os galos fazem, bom dois Foi. Foi um lance brutal. Ajudaram-se Eles apanharam mutuamente. porque efetivamente eu devo lhe ter dado. Deu um bago. Um bago lhe deu e ela começou, eu vi, ela começou a perder. Começa a encurtar. A encurtar. Não lembra como está a ferida no encurto. Não há como te mexer. Não. E outros lances, tenho tantos lances. Há 2 anos também com a mãe Novita, epá, que veio de França, que o Sandro também me ofereceu. A outra estava doente, teve um problema. Teve um problema com Uma a pata, também um- numa pata e então epá, ela andava sempre muito tapada pela outra, porque a outra tem uma energia brutal. Epá, é qualquer coisa. E E um dia levaste aí sozinho. epá, ia sozinho, tive que levar, não podia, estava lesionado. Exato. Não foi pela. E o lance que eu me lembro dela foi o ano passado, há 2 anos, num dia em que fomos às galinholas aqui, já em fevereiro, para aí, nos últimos dias, e matei 3 galinholas nesse dia, e foi a cadela que me deu as 3, mas não, também. Primeira vez que parou uma galinhola. Ou seja, não é a idade não é. não é um... Tem a ver com os cães, tem a ver Tem a com ver os... com... Até com o dia. Há dias que um cão está melhor que outro. É verdade. Epá, e estávamos ali com os cães melhores da galinhola, e foi a mãe Novita que andava ali, que não percebia nada daquilo, nunca tinha dado nenhuma galinhola, e deu-me 3 galinholas naquele dia. Ou seja, dava logo para ter a ideia aí que a cadela tenha. Eu costumo dizer, tem maldade, tem aquela coisa da caça. É um cão que não precisamos chegar ali, olha, isto está aqui um quadro, olha, isto cheira isto é uma galinhola. Sim. O buraco francês tem essa capacidade. Conseguem rápido. Eu acho que é uma característica muito própria desta raça. É isto. São cães muito viciados na caça. Muito viciados. E eu costumo dizer muitas vezes que um bom cão de caça é o resultado de 3 grandes fatores. Primeiro, boa genética. Isso depende do criador. É o trabalho dos criadores que vai condicionar a boa genética. É um fator imutável, pois o potencial da genética é limitado, é até ali. Ok. Depois, o bom treino. É preciso treinar o cão, é preciso... Quando são pequenos. Eu acho que eles quando são Sobre pequenos... o primeiro ano é fundamental, É. mas dá-lhe continuidade. Quantas vezes saem os teus cães por semana? Saem todos os dias. Quantas vezes saem os meus? Saem todos os dias. Quantas vezes sai o cão muitas vezes das pessoas? Há o ano todo no canil e a pessoa lembra-se não é a altura da caça. Não, o cão tem que ser um companheiro. O cão tem que ser um companheiro diário da pessoa, não é um companheiro só para na haver época de aquele caça. compromisso entre o caçador e o Exatamente. cão. Quanto maior for o compromisso, mais o cão nos percebe, mais o cão nos dá. As minhas cadelas, o meu filho começou a caçar no ano passado, apesar de ter 27 anos, o ano passado tirou a carta e começou a caçar. As minhas cadelas estão habituadíssimas a ele, levas para onde quer, para todo lado, na caça. Isso não acontece, porquê? Porque as cadelas, uma tem 4 anos, outra tem 5, caçaram sempre comigo. Exato. Ele pode ir comigo à caça e vai, e andamos o ano passado, fiz N lances para ele. Eu não matei caça porque fiz os lances para ele, ele falhou, mas
é o que é assim a caça, faz parte. Vai falhar muito mais. Faz parte. E preferi que a peça fosse embora e dar-lhe o lance a ele. Mas as cadelas, se eu for para ali, Eles vão. Isso é uma coisa que as pessoas Apesar de tomam eles- de mal e é bom também de explicar às pessoas isso, que é as pessoas têm medo de mandar treinar os cães, qualquer treinador que seja, porque depois dizem que o cão não vai caçar para eles. Não é bem assim. E eu já mostrei, e eu tenho um senhor que ficou com um cão de lá na minha ninhada, que é isso. Treino-te o cão está comigo aqueles meses e eu treino-te o cão, entreguei-te o cão não deixa nunca de ser teu. E o cão vai ser sempre teu para o ano e eu vou caçar contigo e o cão vai ter que caçar para ti. Por mais que tenha aprendido comigo, é para ti que Pronto, vai caçar. vamos perceber uma coisa. Aquilo que eu estava a dizer. O dono é aquele. O bom cão caça é o resultado de 3 lançadores. Primeiro, genética. Segundo, treino. Terceiro, dono. O cão necessita de relação com o dono, necessita de convivência com o dono, Criar o necessita de vínculo. criar um laço afetivo com o dono, criar uma estrutura de matilha em que ele perceba que aquele é o líder dele. Se não tiverem esse fator, meus amigos, o cão vai andar a fazer o que quer e o dono não, a pessoa que me trouxe e que me dá a comida, muito bem. Agora, Mas já sabes, mas temos sócios e eu tenho colegas também que caçam que não tratam dos cães, é a esposa que trata dos cães. então a esposa tem que ir à caça com eles. Não, mas o engraçado é que se a esposa for à caça, o cão Vai está caçar para com o ela. homem. Não vai para ela, Não. está com o Mas homem. sabem que isso é diferente. Eu já tive E o engraçado é uma isto, coisa disso. há o ele é que é o vínculo de líder. líder, e é eles caçam para o homem, não Quem é é para ele que veste as calças lá em casa? Um Cada vez colega para o acontece campo treino menos. foi isso. Ele veio um colega para o campo treino que lhe aconteceu isso. Ele assobiava o cão e o cão não vinha. Pronto, mas aí, E a mulher cão nunca ia atrás queria. a apanhar umas coisinhas Sim. roxas sim. e ela assobiava e o cão vinha. Claro. E eu, olha, já Ele é ficaste sem cão, agora tens que levar. És tu, o cão e a mulher. Você começa a treinar as Ela tem pernas, que tirar, pedal para cima. ela tem que tirar Mas a também é carta ao caçadora. contrário. E é incrível, o cão cria a associação, cria o vínculo, como o Sandro estava a falar, com a pessoa que o leva à caça. A gente e tem que cães caça. em tratadores o ano todo e vai buscá-lo na madrugada de ir à caça. Isso não. Mas acontece. Mas isso, Sim, Eu então o conheço um dono, senhor ali o da dono Amarante que ele faz isso. O cão está no treinador o ano todo e chega à altura da caça Para o cão. e ele vai lá de madrugada, pega no cão, para o vai à cão, caça e vai para o deixar. cão, o dono dele é quem dá o Sim, se treino. calhar se Tem sorte. o que o treino dos dias fosse caçar com ele perdeu o cão. Pronto, mas tem, Andava sozinho. não, mas tem a sorte de ainda considerar aquela pessoa. Eu vou, Eu acredito que o cão não ficasse com o treinador logo de pequeno. nestes Alguma últimos. situação. Vou perguntar ao Nuno, nos últimos, desde que nós caçamos, que eu me lembro, houve um dia que eu não fui à caça e que emprestei uma cadela minha a um colega nosso que é o Pedro. Foi. Nesse dia, a cadela conhece o Pedro imensamente. Aquela cadela conhecia o nosso colega, o Pedro, era uma pessoa que tinha uma grande relação com ela. Chegava a fazer isto. O Pedro atira-se de uma forma excepcional. A cadela, parávamos uma peça, saía a peça. Eu atirava, se eu acertasse, a cadela cobrava uma peça. Se o Pedro acertasse, ela levava-lhe a peça a ele. Ela sabia quem é que tinha acertado. Não é? Ela percebia quem é que tinha dado o tiro. É E quem verdade que eu vi isso. Pronto. Essa cadela, eu, mesmo com a relação que tem, o Pedro caçou comigo milhares de horas, centenas de dias que caçou comigo. Um dia eu não pude ir à caça. Disse: Pedro, vai à caça, levas a cadela. Se chamava Jessie, levas a Jessie. E ele foi, e mesmo assim, a cadela, mesmo habituada, quando chegou lá, ele, nas primeiras 2 horas, ela só andava à minha procura. Depois engarnou, só lhe E dá a percebeu, caça. olha, eu tenho que ir à caça para o Pedro. Pronto. É pá, fizemos uma caçada nesse dia brutal. Uma caçada brutal mesmo. Lá está, os cães são muito inteligentes. Não há. São seres magníficos. Eu acho que é um ser que não. E depois não temos há outra que explicar. questão, é que não vamos, os cães são todos diferentes. Há quem tem mais talento por uma coisa, há quem tem menos talento para essa. Há quem tem um gosto tremendo por determinada peça, outros que não gostam tanto daquela peça. Lembras-te da Pipoca? Sim. Pronto. Pipoca foi uma cadela que Foi das primeiras a fazer rastro de sangue. Foi das primeiras rastros de sangue. Porquê? Porque é que eu comecei a meter no rastro de sangue? Porque era uma Ele cadela. gostava dos rebes e dos coelhos. Desculpe, ela adorava. Ela íamos no rastro, umas perdidos, sentia o rastro de um coelho, deixava umas perdidos e ia atrás do coelho. Pá, E vocês descobriram na hora que e coelho. perceber, foi a única cadela que eu tive até ao dia 2 que me agarrou um coelho dentro sem tiro nenhum.
Pronto. Que não é fácil para um cão de parar. Com as densidades de coelhos que existem em Portugal. Noutros sítios, se calhar, era mais fácil. Mas em Portugal, não. Porque ela adorava aquele bicho. Sendo o buraco francês, eu não duvido, porque eles são pequeninos e ágeis, em relação a muitos outros cães que eu conheço. Foi uma situação Sim, muito particular. Foi particular. Foi uma situação particular. Já tiveste a Easy que apanhou uma lebre também. Sim, apanharam. Mas foi a situação particular. Sim, já apanharam mais. Às vezes uma curva mal feita, uma coisa... Sim, mas depois há outra coisa que nós ainda não falámos aqui, que às vezes o pessoal pensa que com esta raça que nós andamos a caçar em planícies ou coisas assim. Sim. Este cão, estes também fazem, se houver rasto ou alguma coisa dentro de silvas ou algo mais fechado, matos. Aqui o Sandro caça aqui nestas zonas que ele ainda há bocado falou, a galinhola, os bosques. Aqui é só nas silvas. Aquilo é silvas. E o cão vai, ou seja, aquilo Ele entra. é como se fosse um coelheiro. Ele entra. Eu com o rastro de sangue aqui, às vezes os javalis passam no meio de silvados e é necessário o cão ter essa capacidade. Epá, não são os cães dizer assim, não é o cão para isso. Não é a função dele não é essa. Mas quando é necessário, o cão cumpre. É mesmo. É um cão d'água? Não, mas quando é necessário, o cão também cumpre. Quando é necessário os matos mais duros, felizmente. Outra raça, se calhar de outro, às vezes vejo essa dificuldade. O buraco francês, posso dizer assim, é um cão duro. Agora, o dono também tem que ser duro, porque se o dono ficar cá fora, ele não vai tu. Ele também diz assim, mas o dono não está a acompanhar, o que é que ele quer? Claro que o dono também tem que estimular o cão, dar a energia necessária para o cão fazer isso. Da mesma forma, como a questão de caçar em terrenos pantanosos ou em água tem também a ver com aquilo que nós exigimos e aquilo que nós ensinamos. Se nós vamos só exigir ao cão e não o proporcionamos nem o apoiamos, não é a melhor virtude que podemos transmitir. Temos que lhes passar as experiências e não esperar que eles... Sim. E apoiar os cães. Vou dar, sem ser esta o modo da conversa, vou dar o exemplo do rastro de sangue. O rastro de sangue é uma coisa atemorizante para cães destes. Eles não têm. Isto não são cães, não são terriers com uma coragem inata para enfrentar um bicho temível que pode estar lá ferido com 100 kg de peso e com capacidade de o matar. Não é a função deles. Não é isso. Se o dono não apoiar o cão, e sobretudo até levar o seu incentivo, é necessário fazer gradualmente as coisas, seja o que for. E lá está, o cão também tem que confiar em nós. Claro, é isso, ter o vínculo. Conseguimos inserir ali o cão. Ter o vínculo, isso é fundamental. A parte da confiança, quando as pessoas se queixam de cães com medo aos tiros, por exemplo, é porque o cão não tem a confiança suficiente. Aconteceu ali alguma coisa que o cão deixou deixam de ter a confiança. A referência do dono falta-lhe. Portanto, há cães que têm um comportamento totalmente diferente quando estão sozinhos e depois estão com o dono. É um comportamento totalmente diferente. Meus caros, nós aqui na conversa conseguimos abordar meia dúzia de assuntos que eu tinha aqui e só nos resta agradecer-vos. Se vocês quiserem dizer algumas palavras para quem nos assiste e para quem tem interesse nos cães e no clube também. Está na vossa hora, olhar para uma das câmaras. Eu posso dizer uma coisa que ainda não foi abordada, que é, estes cães são excelentes animais de companhia. Excelentes. E por experiência própria. Mas eu não dispenso cães meus que não sejam para caçadores. Isso não é um princípio básico. Não, mas eu estou a dizer para um caçador que queira ter um animal de companhia. Não é que... Sim, eu vou ter que discordar do Nuno. Vou dizer assim... os cães não são... Os caçadores poderem ter dentro de casa. Não é para isso. É que os cães, além de tudo, os cães... O buraco francês é um cão da vida toda. E mau é quando é só pensado que é só para a caça. Exatamente. Não, ele tem que estar na vida, tem que incluído na família. Porque este cão é um cão sensível. Eu vou resumir o que alguém uma vez disse. Não fui eu que tive estas palavras, portanto podem criticar à vontade, se quiserem, desdenhem o que quiserem. Mas que o buraco francês era um cão que guiava como um setter, buscava como um pointer, cobrava como um perdigueiro e tinha a docilidade do espanhol breton. Portanto, isto é que o cão é doce, é um cão que quer companhia, quer meiguice, quer... Agora, é um cão da família. É um cão de família.
Eu vou dar uma caminhada, levo o cão à trela, sincero, quando chego a um sítio mais difícil, quando vou mesmo numa caminhada, puxa, e ele lá vai-me a puxar e até me ajuda. Ok, e vai à trela e vai quietinho ali comigo e tudo. Ok, ninguém diz que aquilo chega ao monte e liga os motores todos e dispara. São coisas, são situações É um diferentes. cão equilibrado suficiente para passar o Natal com a família. Claro, olha, E para caçar uma jornada de caça às está ali um sofá que quantas vezes eles estão ali deitados e passam aqui a noite e sem estragar nada. Não sei. Atenção, há uma fase difícil que o Nuno está a passar. Há uma fase difícil. Há uma fase Até aos 3 anos, 4 anos. Não, por exemplo, o meu é um ano e meio até. os deles, eu tenho um com 4 anos e meio, porque ele é de 10 de janeiro, Sim. 10 de janeiro, está com 4 anos e meio, mais ou menos. Ainda hoje, se ele comprar uma cama e lhe puser uma cama dessas todas XPTO, esquece que aquilo dura, não sei, talvez uma semanita, é muito. Pronto, ele continua como bebê. Aquele cão continua com ainda muito, É um eterno muito cachorro. jovem, sim. Pronto, e é um cão que... São indivíduos. Eles têm a fase de cachorro, que aí têm muita energia, gostam de roer. Tenho aqui uma cadeira que tem aqui uma perna toda roída. Praticamente todos E aqui esta também, tem aqui umas morduras. Não sei. Por isso já sabem, se vocês quiserem um buraco francês e se acharem que têm condições e que conseguem dar condições aos cães, sabem onde é que há de recorrer. Ao Clube Português Buraco Francês, tipo Pirineus e Gasconha. É isso. De certeza que eles nos vão receber da melhor forma. E é isso. Deixa-nos a falar. Eu só vou dizer um mote que não é meu, é do Pedro Navais. O buraco francês tem um grande defeito. E isto fica já alertado a toda a gente. É que o buraco francês é impossível ter só um. É tão viciante ter o buraco francês, depois vai querer ter pelo menos o segundo. Pelo menos o segundo. É. E isto é que o buraco francês depois cria-se uma paixão. E é isto que, se calhar, o clube nasce disso. Nasce de uma paixão comum de quem tem buracos franceses e está tão satisfeito com a raça que diz assim, pá, será que sou eu só? Ou será que existem mais pessoas que sentem o mesmo com esta raça? E foi aí que, se calhar, o espírito começou. É isso, pronto. Eu, para finalizar, eu estendo o convite a quem quiser aparecer na nossa primeira monográfica, que vai ser no dia 28 de novembro, do clube. Vai ser em Santarém. Fica também o convite estendido a ver se algum dos ouvintes conhece o buraco francês do tipo Gasconha, que queira aparecer em Portugal, que queira contactar-nos. Era muito bom, como o Sandro disse, termos conhecimento, trocarmos umas palavrinhas e se quiserem escolher e fazerem parte do clube, se acharem, claro que sim. E se não for antes, se quiserem aparecer no dia 28 de novembro, serão muito bem recebidos por todos nós lá, em Santarém. O clube não está de portas fechadas a quem não for proprietário de um buraco francês. Mesmo, nós temos sócios que não são proprietários. Quem tiver gosto e curiosidade sobre a raça. Quem tiver gosto e curiosidade. Pronto. Eu tenho um princípio básico na criação que faço. Eu não dispenso cães a pessoas que não sejam caçadores. É a minha ótica que ter um cão desse é o mesmo que uma pessoa que não tenha carta de moto e comprou uma moto desportiva, sempre quer a moto, porque é muito bonita na garagem. Não. Este cão, eu quero que os proprietários dos meus cães tenham autorização e eu tenho um grupo do afixo, os cães que eu foram criando ao longo do tempo, os Nunos, sabem, podem aferir essa situação, em que estão há 100 e tal pessoas, praticamente só 2 ou 3 é que não têm cães meus, mas, felizmente, as pessoas, eu gosto de ter o feedback, saber como é que o cão evoluiu, como é que as situações foram proporcionadas, e isto é um modo comum ao clube, às pessoas, nós queremos saber, não é uma questão de curiosidade, é só uma questão de aferir os exemplares, ver o que é que evoluiu, o que é que está a resultar, o que é que não está, para elevarmos a raça no futuro. Isso é muito importante porque estamos num momento também de despertar muita atenção sobre o buraco francês, não é à toa que o João nos contata para ver isto. O buraco francês começa a ser cada vez mais falado em Portugal. Há 15 anos atrás, quando eu comecei com a raça, chegava com, esse buraco alemão é muito pequenino. Mas isto não é um buraco alemão. Pronto. Então é um buraco quê? É um buraco francês. O buraco alemão tem uma cabeça, como lá explicava às pessoas, o buraco alemão tem a cabeça. Uma coisa que nós não falamos foi do pelo.
porque eu acho que era interessante dizer que, prontos, Há uma coisa... que não há bracos franceses, não. pretos e brancos. Não há nem bracos. brancos e brancos. Isso, há uma raça de bracos na França que é preto e branco, que é o Auvergne. Mas braco francês não há pretos e brancos. Nem há todos pretos, né? Não há um braco francês que seja com um nariz preto. Braco francês, vamos dizer aqui, quando eles nascem são todos brancos e castanhos. E depois o castanho aviva mais ou menos aquele salpicado que tem, ou se junta mais e fica todo, até às vezes pode ficar quase todo castanho, tem sempre um fundo branco, ou então fica branco com as manchinhas. Mas quando eles nascem são todos brancos e castanhos, não há que enganar nisso. Quando alguém vos disser, isto é um braco francês, e vocês olham, não tem o nariz preto, opa, desculpem lá, mas não é braco Ou é francês. preto, ou preto e branco, preto e mosqueado. Pronto, é isso, meus caros. Também tenho que vos agradecer pelo facto de terem aceito e despendido o vosso tempo para estar aqui. E quanto a vocês, já sabem, se gostaram, mandem para os vossos amigos, se não gostarem, mandem para os vossos inimigos, e já sabem, atirem só o que vem e deixem as peças cumprir. E acabou.